Olá, bom dia. Temporais causam mortes e estragos no Grande Recife. A chuva forte, que começou ontem à noite, deixou ruas alagadas. Houve deslizamentos de terra e queda de árvores. 5 pessoas morreram. Agora de manhã, alguns bairros ainda estão debaixo d'água e a população enfrenta dificuldade para sair de casa. E você vai ver também. Estão presos em Brasília os 4 suspeitos de invadir os celulares do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades. A Procuradoria-Geral da República recorre contra a decisão do presidente do Supremo, que suspendeu investigações com dados detalhados do COAF. 11 mil pacientes em todo o Brasil aguardam há meses pelos remédios de alto custo que ajudam no tratamento da hepatite C. Seria em abril, nada. Maio, nada. Julho, 1 ano, nada. A Petrobras vende mais uma parte das ações da BR Distribuidora, que passa a ter controle privado. Ao vivo de Londres, nossos repórteres mostram a cerimônia de posse e os desafios do novo primeiro-ministro britânico, o conservador e polêmico Boris Johnson. E no futebol, Palmeiras e Cruzeiro empataram fora de casa pela Libertadores. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, 24 de julho, e o Bom Dia Brasil está começando agora. E nós vamos começar o Bom Dia Brasil de hoje falando desse temporal que atinge desde ontem à noite a Grande Recife, em Pernambuco. 5 mortes estão confirmadas. Há bairros que estão alagados. Muita gente, Ana Luísa, não consegue sair de casa. Pois é, Chico. A gente vai falar com a repórter Bianca Carvalho, que está em Olinda, um dos locais mais atingidos pela chuva. Bianca, bom dia para você. A gente está vendo que o vento aí está forte, hein? Isso, Ana, Chico, bom dia. Aliás, um dia que começou bem complicado. O vento está forte, a gente já teve esse alerta de vento forte aqui. A gente está vendo isso, muita chuva. Desde ontem que chove sem parar. Tinha dado uma melhorada, agora voltou a chover com força. Aí vê, temos imagens bem impressionantes de bairros que estão completamente inundados, as pessoas sendo socorridas para saírem em barcos. Isso em Olinda a gente viu em várias ruas. Infelizmente no Recife aconteceu uma morte. Uma árvore caiu sobre uma casa, o homem que estava dentro dessa casa morreu. A gente tem imagens da BR-101, totalmente inundada também, engarrafamentos quilométricos. As pessoas não conseguem passar porque a rodovia está inundada. E aqui em Olinda, de onde eu falo ao vivo agora, 4 mortes aconteceram de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ali embaixo, a gente está vendo naquela área lá, uma casa que foi destruída pelo deslizamento de uma barreira. Infelizmente tinha uma mulher dentro, né, amigo? Morreu uma mulher aqui dentro. Que horas foi isso? Foi às 2 horas da manhã. A barreira estava desprotegida? Estava desprotegida. A Defesa Civil vem aqui, não faz nada, só olha, fez um paliativo aqui, botou um pedacinho de lona para comprar essa lona aqui. Ele botou por cima da outra, nem completou a lona para baixo, nem nada. Só sofrimento e vocês aqui sozinhos? Só sofrimento, os políticos não estão fazendo nada de hoje. Difícil, né, amigo? Difícil. Tá complicado. Gente, vocês viram aqui que tá difícil até segurar a sombrinha. Tá impressionante a chuva e o vento, por enquanto. 5 mortes na região metropolitana do Recife, 1 morte no Recife e 4 em Olinda, justamente neste bairro de onde eu falo ao vivo agora. Chico e Ana. Ô, Bianca, que dificuldade, hein? A gente pode voltar ainda nessa edição com outras informações sobre esse temporal, né, que atinge o Recife e Olinda. Vamos então falar da previsão do tempo para hoje. A Jaqueline Brasil conosco. Jaqueline, bom dia. Essa chuva vai continuar o dia inteiro por lá, é? Oi, Chico. Bom dia para você, para Ana Luísa e bom dia para todos. Vai sim, vai ser aquele dia de chuva que vai e volta. Não é volumosa, mas é forte, como a gente viu, né? Como já choveu bastante, preocupa. Essa mesma previsão serve para você que está no litoral nordestino. Eu digo isso exatamente nesse trecho aqui, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. E é esse sistema aqui de alta pressão que ficou muito forte desde a semana passada. Ele está em alto mar, está mandando vento úmido e frio, formando nuvens de chuva e
provocando ressaca. Ilhéus, no sul da Bahia, temos imagens ao vivo, tá na rota da chuva. Agora o sol tentando aparecer, mas tem ali, ó, o céu um pouco até fechado, a chuva vem a qualquer momento. A notícia é que o mar continua agitado, só que amanhã a chuva já vai diminuir bastante no litoral nordestino, então já é aí até uma boa notícia. Outro destaque é o risco de temporal para você que está no sul do país, Rio Grande do Sul. Tem essa frente fria e tem um sistema de baixa pressão. Os dois sistemas estão provocando bastante chuva, com chuva volumosa em algumas cidades, como Foz do Iguaçu, Chapecó e também Santa Maria. Vamos dar uma olhadinha em Porto Alegre para ver como é que está agora. Porto Alegre, que já amanheceu com chuva e está até difícil para observar lá a imagem, tem risco também de raios. Pode chover agora também de manhã no sul de Santa Catarina e mais à tarde no oeste do Paraná. Ainda estão no pacote da chuva Espírito Santo e parte do norte do país. Chico e Ana. Ô, Jaque, e onde que o tempo vai ficar firme, hein? Olha, em grande parte do país, Ana, a gente observa aqui no nosso mapa onde está amarelo. Então, em parte do norte, pegando também o interior nordestino e o centro-oeste do país, como Cuiabá. Há 70 dias, Cuiabá não sabe o que é chuva. Hoje, mais um dia de secura, máxima de 36 graus e a relativa do ar pode ficar aí baixa também. No sudeste, esse sistema aqui de alta pressão que vocês estão vendo, vão garantir o tempo firme aqui em São Paulo, Minas e também no Rio. Rio que amanheceu com um dia lindo. Tá aí para vocês imagens feitas pelo Globocop, máxima de 33. E até dando uma observada nas máximas do dia, é calor, viu? Vai fazer calor em boa parte do país, 27 aqui em São Paulo, também em BH, em Brasília, 36 em Palmas, 32 em São Luís e também em Fortaleza. Chico, Ana. Obrigada, Jaqueline. E a Europa está em alerta por causa de uma das piores ondas de calor em anos. Na França, as temperaturas podem passar dos 40 graus hoje. A previsão é de termômetros batendo recordes históricos também na Bélgica, na Holanda e no Reino Unido. O calor dificulta o trabalho dos bombeiros que lutam contra um incêndio grande em Portugal. O fogo também se espalha pela Espanha. Várias cidades italianas estão em situação de emergência. A ONU disse que essas ondas de calor mais intensas e mais frequentes são um símbolo das mudanças do clima. No Rio de Janeiro, Polícia Civil e Ministério Público estão nas ruas nesse momento à procura de 44 traficantes que fazem parte de uma quadrilha de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. A investigação toda começou depois da morte de um policial militar. Quem traz as informações para nós é o Edivaldo Dondossola, ao vivo. Bom dia, Edivaldo. Oi, Chico, Ana Luísa, bom dia a vocês, bom dia a todos. Segundo a investigação, além do tráfico de armas e drogas, essa quadrilha também era responsável por vários roubos de carga e homicídios. A investigação começou em junho do ano passado, depois da morte do policial militar Douglas Fontes. O PM foi morto durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Assim que foi reconhecer o corpo do filho, a mãe dele, Dona Maria José Fontes, de 56 anos, sofreu um infarto e também morreu. Em homenagem à mãe do PM, a operação da polícia foi batizada de Madre. No ano passado, na primeira fase, 4 pessoas já tinham sido presas, mas os agentes descobriram que a organização criminosa era muito maior. Hoje, nessa segunda fase, 5 prisões já foram confirmadas, 27 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, mas no total a polícia pretende cumprir ainda hoje 44 mandados de prisão. Chico e Ana Luísa. Obrigada, Edivaldo Dondossola, falando ao vivo do Rio. E a gente fala agora de mais um problema enfrentado por brasileiros que dependem do sistema público de saúde. Milhares de pessoas que vivem com o vírus da hepatite C não estão recebendo os remédios que deveriam ser distribuídos de graça pelo SUS. E tem gente esperando há anos. A gente conversa com a Glória Vanicki em São Paulo. Glória, bom dia. Hepatite C tem cura e as chances são altas com esse tratamento, né? Pois é, Ana Luísa, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. A chance de cura chega a 90% com o tratamento correto. E a demora para receber o medicamento pode provocar graves complicações à saúde do paciente. O seu Hermes descobriu que tinha hepatite C há 18 anos. Na época eu trabalhava, tinha meus filhos, não podia me dar cirurgia, não era garantido, né? Decidi não me tratar. O vírus da hepatite C é transmitido pelo contato com sangue contaminado, pela transfusão, por agulhas, seringas, alicates de unha ou outros objetos cortantes que são compartilhados.
De forma mais rara, ele também pode ser transmitido da mãe infectada para o filho durante a gravidez e pelo sexo sem camisinha com uma pessoa infectada. A maioria das pessoas com o vírus não apresenta sintomas. Foi assim por um longo tempo com o seu Hermes. 3 anos atrás, ele descobriu uma cirrose avançada e um câncer no fígado. Conseguiu fazer o transplante, mas ainda está com o vírus da hepatite C. Tem que tomar 2 medicações de alto custo, que são fornecidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele entrou com um pedido para receber o tratamento em julho do ano passado. Desde então, a dona Cirineia, a mulher dele, vai todo mês em busca dos remédios. Seria em abril, nada. Maio, nada. Julho, 1 ano, nada. Conversei pessoalmente com a enfermeira, ela não tem posição, porque não depende dela, depende do governo. O nosso medo maior é esse novo fígado ser contaminado. Na minha idade, quer dizer, tudo está contra mim. A estimativa do Grupo Otimismo de Apoio ao Portador de Hepatite é de que 11 mil pacientes no Brasil todo estejam na lista de espera pelos medicamentos. A cantora Fafá de Belém é um deles. Há 4 anos aguarda na fila. E por causa da demora, todo o processo de exames, laudos, tem que ser repetido. Mas um exame desses custa entre 5 e 7 mil reais. Como é que uma pessoa que depende do SUS, que depende da saúde pública, que condição ela vai ter para entrar na fila daqui a 1 ano, marcar um exame de sangue? Então a coisa só piora. O Ministério da Saúde disse que está reformulando o processo de distribuição dos medicamentos para que seja mensal e que este ano comprou quase 43 mil kits para o tratamento e distribuiu 24 mil para os estados. Com essas medicações, a chance de cura é de 90% e os efeitos colaterais também são menores do que os tratamentos antigos. O paciente vai tomar os remédios por um período que varia de 3 a 6 meses. Isso depende do diagnóstico. O importante é tratar o quanto antes para evitar as complicações da doença. Existe uma chance grande do fígado ficar doente, ter fibrose e até mais à frente precisar de um transplante de fígado porque o fígado não está funcionando, né? A partir do momento que você tem uma doença que pode evoluir para cirrose e para câncer, você pode ter alto risco de morrer dessas complicações, né? A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo diz que recebeu esse mês novos medicamentos e que eles serão distribuídos. Mas ressalta que dos 4 tratamentos previstos pelo Ministério da Saúde, 2 não foram enviados integralmente. O pedido do senhor Hermes, que apareceu aí na reportagem, foi localizado e ele receberá a medicação. Já a solicitação da cantora Fafá de Belém não foi encontrada. Chico e Ana Luísa. Pois é, o paciente que se aguente, né, Glória? Obrigada. E foi publicado hoje no Diário Oficial o limite do reajuste anual dos planos de saúde autorizado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O aumento máximo das mensalidades vai ser de 7,35%. O percentual veio bem acima da inflação, que nos últimos 12 meses acumula alta de 3,37%. Mas o reajuste é o menor desde 2010. No ano passado, por exemplo, o limite autorizado foi de 10%. A decisão vale para todos os planos, individuais ou familiares, com aniversário no período entre maio de 2019 e abril de 2020. Moradores da cidade de São Paulo se surpreenderam hoje com esculturas diferentes que apareceram nas ruas. Novidade é um alerta para os cuidados necessários com a audição. Vamos falar com o Guilherme Pimentel, que traz mais informações, né, Guilherme? Bom dia. Ouviu? Oi, Chico, Ana Luísa, bom dia a todos. Pois é uma orelha como essa aqui atrás de mim, ó, que os paulistanos estão correndo o risco de se deparar a partir de hoje. São 60 espalhadas pela capital, tem uma em Campinas, tem uma em Osasco também na Grande São Paulo, 13 só aqui na Avenida Paulista, onde nós estamos. 60 artistas plásticos decoraram essas orelhas de acordo com a inspiração deles. O tema é surdez, porque essas orelhas estão na rua para chamar a atenção das pessoas sobre a nossa saúde auditiva, não só para a preservação da nossa audição, para que
quem não tem nenhum problema auditivo, mas também para quem já sofre com algum tipo de problema. De acordo com o IBGE, são 10 milhões de brasileiros que têm algum grau de deficiência auditiva, mas existe tratamento. E além das orelhas espalhadas e dessa decoração, que é uma atração à parte, tem um pessoal fazendo ações também com pedestres na rua, como esse rapaz de amarelo, com um tablet ali com experiência sobre como é conviver com uma deficiência auditiva. Chico, Ana. Obrigada. E a gente fala agora da troca de comando no Reino Unido. Nossos repórteres estão a postos em Londres, no Parlamento, no Palácio de Buckingham e também na residência oficial do primeiro-ministro. A gente começa falando com a Marina Isidro, que fala direto do Parlamento, onde está nesse momento a primeira-ministra, que está deixando o governo. Não é isso, Marina? Bom dia para você. Conta para a gente o que está acontecendo agora. Oi, Ana, bom dia para você e para todos nesse que é um dia muito importante para a política britânica, né? Acabou de começar por aqui a última participação de Theresa May como primeira-ministra do Reino Unido, em uma sessão de perguntas e respostas que acontece toda quarta-feira. A de hoje deve ter um tom mais leve, de despedida. Theresa May já começou dizendo que está satisfeita em entregar o cargo para alguém que está comprometido em entregar o Brexit de acordo com os desejos do povo britânico. O polêmico Boris Johnson foi eleito ontem líder do Partido Conservador e hoje assume o cargo de primeiro-ministro, com essa missão de guiar o Reino Unido até o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para o dia 31 de outubro. Já Theresa May ficou 3 anos à frente do governo e renunciou no fim de maio, depois de tentar 3 vezes sem sucesso aprovar os termos do acordo do Brexit aqui no Parlamento e está como interina até hoje. Mais tarde, ela ainda vai ao Palácio de Buckingham cumprir ali uma questão cerimonial com a Rainha Elizabeth II. Ana, Chico. Obrigado, Marina. E a gente segue falando com Londres, com o Rodrigo Carvalho, que está ali em frente à residência do primeiro-ministro, né? Rodrigo, bom dia. Salve, Chico, Ana, bom dia para todo mundo que assiste ao Bom Dia Brasil. Tem morador novo chegando aqui, muita gente, jornalistas do mundo inteiro, espremidos para registrar o caos britânico, esse capítulo importante da incerteza que virou o Reino Unido. Agora há pouco a gente viu de perto a primeira-ministra saindo aqui da residência oficial, entrando no carro e seguindo para o parlamento, os últimos momentos de Theresa May no cargo, e ela segue discursando no parlamento. Eu falei de incerteza, olha a capa do jornal The Guardian hoje aqui. Uma ambição foi realizada, mas deixa a pergunta, o que vem pela frente? Qual é o próximo passo aqui no Reino Unido? Dá para falar de hoje, pelo menos. O que vai acontecer? Theresa May volta para cá ainda e discursa ali atrás, faz o último discurso dela como primeira-ministra. E o Boris Johnson, depois de se apresentar à Rainha Elizabeth II, que é a chefe de Estado, ele vem para cá e também faz o primeiro discurso dele e deve falar ali sobre os principais desafios, as metas e provavelmente sobre a formação do gabinete, né? 2 secretários e um ministro da Justiça já pediram para sair e a lista deve aumentar. Boris Johnson é ex-prefeito de Londres, ex-ministro de Theresa May, uma figura mais à direita e foi eleito com 66% dos votos. Não do povo todo, mas dos 160 mil filiados ao Partido Britânico. Era a regra do jogo, mas a esquerda britânica já está reclamando, dizendo que ele, a rigor, foi escolhido por menos de 0,5% da população. A gente segue por aqui. Tá certo, Rodrigo. Obrigada. Agora, aí de Downing Street, na residência oficial do primeiro-ministro britânico, nós vamos para o Palácio de Buckingham, onde está o correspondente Pedro Vedova. Pedro. Ana, Chico, bom dia para todo mundo aí no Brasil. Tá lotado isso aqui, tem os turistas habituais, né? Mas também muita gente querendo acompanhar essa cerimônia. É a tradição do sistema político britânico, a rainha é chefe de Estado e é quem indica o chefe de governo. É claro que é um papel cerimonial, ela tem que seguir as recomendações do governo britânico e é exatamente isso que a Theresa May vem fazer aqui no Palácio de Buckingham. Ela comunica que não é mais a líder do partido dela e indica um sucessor. Sai a Theresa May, entra logo na sequência o Boris Johnson, no caso o que vai ser eleito aí o novo primeiro-ministro, foi eleito o novo primeiro-ministro, e ele participa de uma cerimônia de beija-mão. Não necessariamente ele precisa beijar a mão da rainha, mas presta algum tipo de reverência. Só então ele é oficialmente nomeado o primeiro-ministro britânico. O curioso é que na saída de uma, na chegada do outro, o Reino Unido passa aí mais ou menos 1 hora sem chefe de governo. Boris Johnson vai ser o 14º primeiro-ministro da rainha Elizabeth II e tem um dia cheio pela frente. Ana e Chico. Obrigado, Pedro Vedova, falando de Londres. E você vai ver a seguir
a nova classificação que detalha os riscos dos agrotóxicos para a saúde. Você acredita nas embalagens dos produtos que compra? Muitos deles podem conter gordura trans, mesmo quando o rótulo diz que não. E olha o estado desse motorista bêbado, preso depois de provocar um acidente ontem. A gente fala disso já, agora 8h19, hora de Brasília. O Brasil adotou uma classificação internacional para avaliar o risco dos agrotóxicos à saúde. Sobre isso, a gente conversa com a Juliana Morrone, em Brasília. Juliana, bom dia para você. Agora, são mais categorias numa escala de risco, né? A Anvisa reconhece que a mudança pode reduzir aí o número de agrotóxicos enquadrados como extremamente tóxicos. Ana Luísa, bom dia Chico, bom dia a todos. O número pode cair de 800 para 300 nessa classificação de extremamente tóxicos. A Anvisa diz que não está abrandando regras, mas mudando a forma de comunicação do risco ao agricultor que manipula os produtos. Atualmente, as embalagens dos agrotóxicos têm apenas uma caveira com uma faixa vermelha, sem detalhar o tipo de risco. Agora, a Anvisa vai adotar o padrão internacional, que traz imagens e frases de advertência mais claras. Por exemplo, mata se for ingerido, tóxico se em contato com a pele, provoca queimaduras graves. Os níveis de classificação dos agrotóxicos passam de 4 para 6. Produto extremamente tóxico, produto altamente tóxico, produto moderadamente tóxico, produto pouco tóxico, produto improvável de causar dano agudo e produto não classificado. Até agora, não havia diferenciação entre risco de morte e irritação. Com a mudança, um produto com baixo risco de morte e alto potencial de irritação, por exemplo, que antes era classificado como extremamente tóxico, pode entrar em uma categoria mais leve. A Anvisa fez 4 consultas públicas sobre o tema entre 2011 e 2018. O Greenpeace afirmou que a nova classificação pode afrouxar as regras de controle, o que deixaria em risco a sociedade e o meio ambiente. A Anvisa afirmou que não acredita que o uso e a venda de agrotóxicos aumentem em razão dessas reclassificações. Agora as empresas terão 1 ano para se adequar às novas regras. Ana Luísa e Chico. Obrigado, Juliana. E por falar em Anvisa, a agência anunciou que vai fazer uma consulta pública para restringir o uso de gordura trans na indústria alimentícia. A proposta do órgão vai poder receber sugestões por 2 meses. Os ingredientes usados na composição dos alimentos industrializados é uma preocupação dos consumidores. Mas, Glória, uma pesquisa mostrou que nem sempre dá para confiar no que está escrito nos rótulos, né? Com relação à gordura trans. Pois é, Chico e Ana Luísa, os pesquisadores analisaram 11 mil produtos e concluíram que muitos deles podem conter gordura trans, mas a informação não está clara nas embalagens. Que é gostoso, ninguém duvida. Gosta do sabor? Gosto, muito. Comer em que momentos assim? À tarde. No sorvete, no salgadinho, em biscoitos e chocolates. Muitas vezes ela está presente, a gordura trans. Uma gordura que não traz nenhuma vantagem para o organismo. Pelo contrário, a Organização Mundial da Saúde diz que uma pessoa que consome 2.000 calorias por dia não deve ingerir mais que 2 gramas de gordura trans. Este cardiologista explica que ela reduz os níveis de colesterol bom, o HDL, e aumenta do colesterol ruim, o LDL, que contribui com o entupimento dos vasos sanguíneos. O depósito crônico dessa gordura nas artérias chama-se aterosclerose. E a aterosclerose, ela leva a processos de infarto e derrame cerebral. Por causa dessa preocupação, muita gente passou a conferir os rótulos dos produtos no supermercado e percebeu que nos últimos anos surgiram embalagens com as mensagens 0% de gordura trans ou livre de gordura trans. O que a pesquisa do IDEC e de nutricionistas da USP mostra é que isso muitas vezes não corresponde à realidade. Eles analisaram embalagens de 11 mil produtos e concluíram que mais de 18% contém ou podem conter gordura trans nos ingredientes. A nutricionista do IDEC explica: quando aparece o termo gordura vegetal, pode ter gordura trans. Já a gordura vegetal hidrogenada é sempre indicativo de gordura trans.
Nesse biscoito salgado e nessa barra de chocolate, a tabela nutricional mostra 0 gordura trans. Esse biscoito doce destaca na frente do rótulo que é livre de trans. Mas todos os 3 produtos têm como ingrediente gordura vegetal ou gordura vegetal hidrogenada. Além do risco para a saúde, que a gente já conhece, a gente tem uma informação que pode ser enganosa para o consumidor. O problema é que, pela norma da Anvisa, produtos que tenham até 0,2 gramas de gordura trans por porção podem divulgar que tem 0 na tabela nutricional. E as pessoas, muitas vezes, comem mais do que uma porção. Por exemplo, se a gente falar da porção aqui de 3 biscoitos, se esse termo representar de fato gordura trans e eu consumir mais de 3 biscoitos, eu vou estar consumindo uma quantidade a mais aqui, excessiva de gordura trans. A Anvisa informou que está discutindo normas para resolver os problemas na rotulagem de alimentos e também medidas para restringir o uso de gorduras trans. As mudanças podem ser anunciadas até o fim do ano. Para o consumidor, transparência é essencial para o que ele tem de mais valioso. Deveria informar melhor, né? Ainda mais que o pessoal está se preocupando mais com a saúde e tudo, então seria importante. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos disse que as empresas seguem rigorosamente a norma vigente em relação às informações dos rótulos. Chico e Ana Luísa. Obrigada, Glória. E um motorista bêbado foi preso depois de provocar um acidente de trânsito ontem em Campina Grande, na Paraíba. Esse vídeo, feito logo depois da batida, mostra o motorista ainda tentando sair do carro. Ele cai, olha só, fica sentado no asfalto e quase cai novamente ao voltar para o veículo. Segundo a polícia, o homem dirigiu na contramão e bateu de frente em outro carro. Ninguém se feriu, felizmente. O teste do bafômetro comprovou a embriaguez e ele foi preso em flagrante. Absurdo mesmo. E você vai ver a seguir os detalhes da privatização da BR Distribuidora. E a prisão de 4 suspeitos de invadir o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora 8h29, pelo horário de Brasília. Estamos de volta com a informação que vem do Rio de Janeiro, uma informação triste, uma tragédia que atingiu uma família inteira dentro de casa. A família foi baleada na zona norte do Rio. A mãe e a filha de 15 anos morreram. A repórter Flávia Januzzi traz os detalhes, né, Flávia? Bom dia. Oi, Chico. Testemunhas contaram que 2 homens entraram na casa atirando. O crime foi na madrugada de ontem em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. O casal, uma adolescente e uma criança foram baleados. A mulher, identificada como Luciana de Almeida da Silva, foi levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu. A adolescente de 15 anos, Lindicei de Almeida Reis, também morreu. O homem, identificado como Vladimir Dativo dos Santos, foi atingido por vários disparos e está internado no Hospital Albert Schweitzer. Um menino de 7 anos foi atingido na cabeça e está internado no Hospital Estadual Carlos Chagas. A polícia investiga o crime. Uma das linhas de investigação é briga familiar por causa de uma herança. Ana Luísa e Chico. Obrigado, Flávia. E 2 flagrantes da ação de agentes da imigração dos Estados Unidos ganharam as manchetes. No estado do Kansas, 2 homens sem uniforme, usando só um distintivo, fecharam o carro de uma família e exigiram que o pai apresentasse um comprovante de residência. Quando o homem pediu para ver o mandado, os supostos agentes quebraram o vidro do carro e algemaram esse homem na frente dos 2 filhos pequenos. No Tennessee, os vizinhos impediram que oficiais levassem pai e filho quando eles saíam de carro. Como os agentes tinham apenas um mandado administrativo, não podiam obrigar os 2 a sair do veículo. Os moradores, então, fizeram uma corrente humana e eles conseguiram voltar para casa. Ontem, o governo americano aprovou novas medidas para acelerar a deportação de quem não tem visto. E a Petrobras anunciou ontem à noite a privatização da BR Distribuidora. A estatal vendeu
35% das ações da subsidiária responsável pela distribuição de combustíveis. Caso seja totalmente concluído, o valor do negócio pode chegar a 9 bilhões e 600 milhões de reais. E a empresa vai passar a ter apenas 37,5% das ações da BR Distribuidora. Em 2017, a Petrobras já tinha vendido quase 29% das ações da empresa por 5 bilhões de reais. E a Agência Nacional do Petróleo estuda autorizar a venda de gás de cozinha de maneira fracionada. Como é que é isso, Juliana? Daria para encher meio botijão, assim como dá para encher meio tanque do carro, né? O anúncio foi feito no lançamento de um programa do novo mercado de gás. Exatamente, Chico. Ainda não tem os detalhes, sabe, de como será esse controle de medição para que o consumidor tenha certeza de que está levando o que realmente pagou na venda fracionada de gás. O programa chamado de Novo Mercado de Gás pretende reduzir o valor do produto. O Brasil é um dos países com gás natural mais caro do mundo. Um acordo entre a Petrobras e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, permitiu a quebra de monopólio da estatal para o transporte e distribuição de gás das plataformas. Com essa mudança, outras empresas vão poder participar, barateando os preços e o custo para a indústria. Nós temos certeza que o preço vai cair, porque nós vamos aumentar brutalmente a oferta com um choque de investimentos no setor. Durante o anúncio do programa, o diretor da Agência Nacional do Petróleo disse que o governo estuda permitir a venda fracionada do gás de cozinha. O consumidor poderia comprar um botijão pela metade, por exemplo. Atualmente não é possível comprar um botijão parcialmente cheio. Prática que equivaleria a um motorista ser obrigado a encher todo o tanque do carro. Isso impacta particularmente as famílias de baixa renda, que chegam ao final do mês sem recurso para comprar um botijão completo. E está tão caro, né? O preço médio do botijão cheio é de R$ 60 no Brasil. A proposta de venda fracionada precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que se reúne no fim de agosto. Ana Luísa e Chico. Tá certo, Juliana. Obrigada. E a seguir, a operação que prendeu 4 hackers suspeitos de invadir o celular do ministro Sérgio Moro. E a Procuradora-Geral da República recorre da decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender investigações com base em dados do COAF. A gente mostra já, agora são 8h37, hora de Brasília. Quatro suspeitos de hackear o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, estão presos em Brasília. Juliana, a Polícia Federal investiga se eles também invadiram os celulares de outras autoridades. E se repassaram os dados dos celulares, né, Ana Luísa? A polícia investiga ainda a invasão do celular do ministro da Economia, Paulo Guedes. Jornalistas receberam mensagens atribuídas ao ministro por um aplicativo de mensagens e não eram de Paulo Guedes. Os 4 presos foram trazidos para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento. Por falta de espaço na carceragem, 2 deles foram levados para uma sala de custódia no aeroporto de Brasília, onde passaram a noite. Os suspeitos, 3 homens e uma mulher, foram detidos em São Paulo, capital, Araraquara e Ribeirão Preto. As identidades não foram reveladas porque o caso está sob sigilo. A polícia investiga se os 4 presos nessa operação agiram de forma coordenada para invadir e vazar os dados dos celulares. A Justiça Federal autorizou a prisão temporária deles, que é válida por 5 dias. A decisão foi do juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Segundo a investigação, os presos são suspeitos de hackear ou de terem envolvimento na invasão dos celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do desembargador federal Abel Gomes, do juiz federal Flávio Lucas e dos delegados Rafael Fernandes, da PF de São Paulo, e Flávio Vieites Reis, da PF de Campinas. Os hackers tiveram acesso ilegal a conversas de aplicativos como o Telegram. A Polícia Federal também vai investigar a invasão do celular do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome do ministro pelo Telegram. A assessoria esclareceu que Paulo Guedes nunca teve conta nesse serviço e o número foi desativado. Ontem, o ministro falou sobre o caso. Isso é um banditismo, né? Isso é invasão de privacidade, isso é um retrocesso enorme, isso é o uso de
coisas destrutivas, né? Nós estamos querendo reconstruir o país e tem, infelizmente, marginais, bandidos que ficam fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos para frente, eu confio na justiça. A Polícia Federal também vai investigar a invasão do celular da líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann. A deputada do PSL de São Paulo denunciou o caso no fim de semana. Ana Luísa e Chico. Juliana, tem mais um assunto aí de Brasília. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu as investigações com base nos dados detalhados do COAF, obtidos sem autorização judicial. Para a Procuradora, a decisão do presidente do Supremo reforça a imagem do Brasil como um paraíso fiscal. É isso, Juliana? E a explicação é a seguinte, Chico. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sem esses dados detalhados, é praticamente impossível dar início a qualquer investigação de lavagem de dinheiro. No recurso, a procuradora Raquel Dodge pede esclarecimentos sobre alguns pontos que chama de obscuridades. Argumenta que a decisão do ministro Dias Toffoli fere entendimentos anteriores do STF e que o ministro não poderia ter suspendido casos envolvendo presos, inquéritos policiais e procedimentos internos do Ministério Público. Toffoli suspendeu as investigações que usavam dados detalhados de órgãos de inteligência, como o COAF, após um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, investigado pelo Ministério Público do Rio, quando era deputado estadual. No documento, a procuradora argumenta que é o compartilhamento do relatório detalhado, suspenso por Toffoli, que permite o início das investigações. Dodge diz que para que a finalidade de coibir lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado possa ser alcançada, o COAF deverá fornecer ao Ministério Público, por meio do relatório de inteligência financeira, todas as informações necessárias, não apenas para demonstrar a presença de indícios de crime, mas também para possibilitar a instauração de inquérito e a fundamentação de pedido judicial de quebra de sigilo bancário e fiscal. Dodge diz que, em outras palavras, em vez de criar um cenário globalmente favorável, a decisão de Toffoli concorre para a visão do Brasil como um paraíso fiscal. De acordo com a Procuradora-Geral da República, a decisão do ministro Dias Toffoli vai tornar as investigações mais demoradas e comprometer o resultado. Dodge citou o compartilhamento de informações nos casos do Mensalão do PT e da Lava Jato e afirmou que há risco de grave retrocesso se a liminar for mantida. O julgamento do caso no plenário do Supremo está marcado para novembro, mas pode ser antecipado. A data vai ser decidida depois do fim do recesso do Judiciário, em agosto. E o presidente Bolsonaro recebeu essa semana o subprocurador-geral da República, Augusto Aras. Foi no Palácio da Alvorada. A Associação dos Procuradores da República elegeu uma lista tríplice de candidatos a procurador e o nome de Aras não está nessa lista. Essas imagens aí foram feitas pelo cinegrafista Raimundo Batista. O mandato da procuradora-geral Raquel Dodge termina em setembro. Ana e Chico. Tá certo, Juliana. A gente ainda continua nesse assunto do caso COAF, agora com o Gerson Camarote. Camarote, bom dia para você. Aumenta a pressão para que o STF antecipe o julgamento, hein? Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, sim, Ana Luísa, aumenta muito essa pressão, porque esse recurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi considerado um recurso, inclusive, por integrantes do Supremo Tribunal Federal. Já por essas primeiras informações, já de ontem à noite, a avaliação é que isso daí é um recurso contundente, muito forte, alertando, como a gente viu na reportagem, para riscos de paralisação de várias investigações, e aí não só de lavagem de dinheiro, também combate ao crime organizado, investigações envolvendo facções criminosas, você tem até o caso do próprio médium João de Deus. Então, são alertas feitos pela Procuradora-Geral da República da importância de uma decisão rápida sobre isso. Então, já havia, diga-se de passagem, Chico, Ana, um reconhecimento do próprio ministro Dias Toffoli, que tinha que ter uma decisão rápida sobre isso. O julgamento do caso geral só está previsto para novembro, mas já há uma mobilização dentro do próprio Supremo Tribunal Federal para que isso seja decidido já no iniciozinho de agosto, para que não haja um prejuízo maior das investigações. E mais do que isso, você tem esse alerta feito pela própria procuradora Raquel Dodge,
que a imagem do Brasil também pode ficar comprometida, já que hoje o país tem uma imagem de combate à lavagem de dinheiro, e isso daí pode ser arranhado, como a gente viu, ficando um país mais próximo de um paraíso fiscal, até mesmo não só em relação à lavagem de dinheiro, mas também em relação ao financiamento do terrorismo internacional. Então, ficaria um país apto a espaços dessa natureza. Então, é por isso que a gente percebe uma pressão cada vez maior para que haja uma decisão rápida em relação a esse caso levantado pelo ministro Dias Toffoli. Ana, Chico. Obrigado, Camarote. Bom, os ministros do Supremo, que estão em recesso, vão voltar já com muita coisa para decidir. E no Paraná, a Justiça tornou réu o ex-senador Edson Lobão por corrupção e lavagem de dinheiro. A Força-Tarefa da Lava Jato afirma que a Odebrecht pagou R$ 2.800.000 ao ex-senador, ao filho dele, Márcio Lobão, e à nora, Marta Lobão. Segundo os procuradores, esse valor foi a contrapartida pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Pagamento que teria sido feito entre 2011 e 2014, quando o Lobão era ministro de Minas e Energia do governo Dilma. A defesa de Edson Lobão afirmou que a denúncia em Curitiba é mais uma que se baseia unicamente em palavras de delatores e que não tem nada de concreto. Não conseguimos contato com a defesa de Márcio e Marta Lobão. E a seguir, as últimas informações ao vivo da chuva que provocou mortes na região do Grande Recife. E tem os gols da noite pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. É já, agora 8h49, hora de Brasília. Nós voltamos a falar dessa chuva forte que atinge a região do Grande Recife desde a madrugada, porque acabou de acontecer um novo deslizamento de terra. Já são 5 mortes resultantes desse temporal. Bianca Carvalho está em Olinda. Que dureza, hein, Bianca? Então, Chico, dureza e dureza mesmo. O pessoal aperreado, porque foi a mesma barreira que deslizou, a barreira que está sem proteção. A gente está vendo aqui os moradores, ó, se mobilizando. Eles pegaram esse plástico preto que tinha na casa de um deles e vão colocar para proteger a barreira, essa que já deslizou de novo. E a gente está avisando aqui faz um tempinho que ela está caindo. Olha o que aconteceu agora, Chico e Ana. Olha só, ela está totalmente desprotegida, ó. Tá vendo? Todo esse barro aqui desceu, destruindo ali aquela casa. Por sorte, está todo mundo do lado de fora. Todo mundo, claro, assustado com o prejuízo, mas graças a Deus não tinha ninguém dentro dessa vez. Porque a gente viu que estava caindo, o pessoal saiu, foi ali para o meio da rua. O dono da casa passou mal, porque o barro destruiu a casa dele. Como a gente está vendo ali, ó, a rua completamente alagada, os canais transbordando, situação complicada, mas por enquanto o número de mortes se mantém. 5 mortes até agora, 1 no Recife, 4 aqui em Olinda. Continua chovendo e choveu nas últimas 8 horas, o equivalente a 12 dias de chuva. Situação muito complicada, maior parte das mortes aqui em Olinda. 4 pessoas morreram, uma delas aqui, de onde a gente fala ao vivo, sem falar que as barreiras continuam deslizando, Chico e Ana. Obrigada, Bianca, pelas informações. Situação terrível no Recife. E morreu ontem em São Paulo, aos 78 anos, o jornalista Juarez Soares. Durante os 8 anos em que atuou na TV Globo, Juarez Soares cobriu as Copas do Mundo de 78 e de 82. Participou também com humor e com talento do Bom Dia São Paulo, apresentando o noticiário esportivo. O jornalista teve passagens também pela Bandeirantes, SBT, Record e Rede TV. Recentemente, pediu licença da Rádio Capital para se tratar de um câncer. Ontem, ele sofreu uma parada cardíaca. O velório de Juarez Soares está acontecendo no cemitério da Consolação, em São Paulo. A gente envia aqui os nossos sentimentos aos parentes e amigos desse querido China. China era conhecido o Juarez Soares. E a viúva Helena de Gramont também foi nossa colega no jornalismo da Globo. Vamos chamar agora aqui a Carol Barcelos. Já chegou, Carol? Ontem começaram as oitavas de final da Libertadores. Os brasileiros se deram
bem, né? Dá para falar que começou bem para os brasileiros, né? Bom dia, Ana, Chico, ótimo dia para todo mundo. Foram 2 empates fora de casa e acabaram sendo bons resultados. O Cruzeiro ficou no 0-0 com o River Plate, que é o atual campeão da Libertadores, e o Palmeiras reagiu na Argentina. Vamos ver? Godoy Cruz e Palmeiras se enfrentaram em Mendoza. Godoy Cruz saiu na frente com o Santiago Garcia, que marcou o primeiro e marcou também o segundo. 2-0 Godoy Cruz. E aí começou a reação do Palmeiras. Primeiro com o Felipe Melo, marcou, ficou 2-1. Aí o Godoy Cruz perdeu um pênalti. O Santiago Garcia, que marcou os 2 gols, bateu, mas o Everton defendeu. E o Palmeiras empatou com o gol do Borja, ele que não jogava tinha 2 meses. Godoy Cruz 2, Palmeiras 2, bom resultado. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, que também está nas oitavas de final. Penharol e Fluminense se enfrentaram em Montevidéu. Gol do colombiano Johnny Gonzalez, ele marcou o primeiro com o passe do Marcos Paulo e marcou o segundo também, mas aí com o passe do Daniel. O Penharol conseguiu descontar no finzinho com Gastão Rodrigues, Fluminense 2-1, com vantagem boa para o jogo de volta, que é no Maracanã. Agora, voltando a falar de Libertadores, né, gente? Recado importante. Hoje tem Flamengo e Emelec às 9h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Globo. Mas a gente agora vai entrar no clima de regressiva, viu? E para isso a gente vai para o Japão conversar com o Carlos Gil, porque olha ali o reloginho. Falta exatamente 1 ano para o início dos Jogos Olímpicos. Para você, uma boa noite, Gil. Oi, Carol. Bom dia para você, para o Chico, para a Ana, para todo mundo. Eu estou aqui em frente à estação central de trens de Tóquio e o relógio oficial marcando a contagem regressiva de 1 ano para os Jogos foi acionado agora há pouquinho. Esse foi um dos eventos oficiais do dia, de um dia marcado por celebrações. Houve, por exemplo, prática esportiva gratuita, aberta ao público pela cidade, as crianças participando, muito bacana, e outros eventos oficiais, mais formais, dos quais participaram a governadora de Tóquio, o primeiro-ministro do Japão, o presidente do Comitê Olímpico Internacional. E nesse evento, né, cercado de formalidades, houve a apresentação oficial das medalhas olímpicas. E as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio são apenas uma das faces de uma Olimpíada que quer ficar marcada pela reciclagem, pela sustentabilidade. Vamos ver na reportagem. Transformar telefones celulares velhos em medalhas é pura alquimia olímpica. O que estava guardado no fundo da gaveta virou o item mais precioso e cobiçado do esporte. O projeto Medalha foi lançado em abril de 2017. O metal de aparelhos eletrônicos descartados foi reaproveitado para fabricar 5.000 medalhas. O que o comitê organizador chama de legado sustentável aparece em outras soluções, como o uso de madeira de reflorestamento no ginásio que vai receber a ginástica, nas vigas que sustentam a estrutura e nos assentos do público. A arquibancada será desmontada depois dos jogos e toda a madeira reaproveitada. No Japão, a reciclagem é obrigatória e há multas pesadas para quem não faz coleta seletiva. No mundo, o país só fica atrás dos Estados Unidos na quantidade de plástico descartado por habitante. Uma simples visita a uma loja de conveniência, algo que quase todo japonês faz quase todo dia, dá uma boa noção do tamanho desse problema. Olha só. Tudo isso aqui uma pessoa produziu. Quando for para o lixo, olha só. Para dar o exemplo, os uniformes de quem vai trabalhar nos jogos e os pódios terão plástico reciclado. Boa parte de lixo retirado do mar. A estimativa é de 45 toneladas de plástico reciclado. Diversas empresas e indústrias se engajaram no projeto e a população também pode e deve participar. E fazer da Olimpíada o ponto de partida para virar um jogo que o Japão ainda está perdendo. Olha, e nesse evento que eu citei agora há pouco, né, da apresentação das medalhas, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, levou um susto. Ele tropeçou, quase caiu no chão, mas se segurou, está tudo bem com ele e levou a situação no bom humor. Carol, Chico, Ana. Bom ter esportiva, né, Gil? Obrigada. Famoso segue o jogo, né? Bota sorriso no rosto e vamos nessa. É isso. Glória Vanik, seguindo o jogo com você aí em São Paulo. Seguindo o jogo por aqui, então, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para apurar denúncias de fraude em concursos para investigador e escrivão. As denúncias são de vazamento de questões das provas para beneficiar candidatos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Civil informaram que não foram notificadas. Eu me despeço por aqui, pessoal. Até amanhã.
Daqui a pouco, numa cerimônia no Palácio do Planalto, serão divulgados detalhes da liberação de dinheiro das contas do FGTS. A gente te conta os detalhes amanhã. Bom dia. A gente segue aqui acompanhando a troca de poder no Reino Unido. Nesse momento está terminando a sessão de perguntas e respostas, a última de Theresa May no parlamento, ao lado dos colegas que rejeitaram 3 vezes o acordo que ela costurou com a União Europeia. E a grande expectativa para o último discurso dela aqui em frente ao gabinete oficial, de onde eu falo ao vivo. Na sequência começa a era Boris Johnson, que também vai falar aqui. Então daqui a pouco o Boris Johnson entra numa crise que, a rigor, já derrubou 2 primeiros ministros. Amanhã eu estou aqui. Abraço para todo mundo. Bom dia. E a gente segue na regressiva, na ansiedade. 1 ano para os Jogos Olímpicos. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Carlos Gil. E Ana Maria Braga já veio com mais você, com receita esquisita hoje, me contaram, não sei qual é. Conta aí. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre algumas mudanças de comportamento quando o assunto é amor, né? Como assim? Você sabia que já tem muita mulher pedindo homem em casamento? Olha isso, amor. Que não, né? Tem um café da manhã também muito especial, que é Reinaldo Gianecchini e a Agatha Moreira. Oba! Uma dupla que tá dando o que falar. Bom dia! Na novela Dona do Pedaço, Regis e a Jô. Malandros até não poder mais, né? E na culinária, Chico, tem um sorvete que vai ao forno, é assado. Esse sorvete. Vai derreter. É bom. Tá certo. Vai ao forno e não derrete. Vamos acompanhar para ver se essa mágica do sorvete assado. Gente, uma ótima quarta-feira para vocês que estão em casa acompanhando a gente e até amanhã. Bom dia para vocês e a gente se vê amanhã. Tempo estourado, rapidinho. Suave na nave, que hoje é quarta-feira. Tchau pra vocês.